Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e nos ajude. Seja bem-vinda, Natália. Que o Senhor lhe abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esta noite de sábado, que o Senhor me deu o privilégio de trazer mais um estudo da sua palavra. Que os teus filhos e filhas que estão ouvindo, que estão estudando comigo a tua palavra, que possam estar crescendo no conhecimento da tua palavra. Abençoe a vida de cada um, que o Senhor dê tudo aquilo que estão precisando. O Senhor é quem sabe que cada um precisa. Que o Senhor os abençoe, os proteja, dê saúde, trabalho, tudo que eles necessitam. Que possamos estar juntos, firmes, na comunhão com o Senhor e aguardando a sua volta. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje tem por título Betel, lugar de adoração. Betel, lugar de adoração. Você tem um lugar de adoração em sua casa? Você tem um lugar onde você e sua família adoram a Deus? Será que os irmãos, as irmãs, estão tendo o seu momentozinho a só com Deus, sós, o seu momento devocional com sua família? Será que estamos realmente desenvolvendo a nossa vida espiritual, que é a que mais importa, né? Aqui em Gênesis 35, do 1 ao 15, Deus nos ensina algumas coisas. Então, no verso 1, diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, no verso 1, Deus manda Jacó ir para Betel. Betel foi o lugar onde ele fez um altar quando ia fugindo de Esaú. Então ele fez um altar e ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor. E fez uma aliança com Deus. Então, nesse verso, Deus manda Jacó, dá duas ordens a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Então, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Então, essa é a primeira ordem que Deus deu a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, lugar de adoração. É isso que Deus quer de todos nós, que estejamos nos levantando para irmos a Betel, para irmos a este lugar de adoração, este lugar onde temos intimidade com nosso Deus, onde já fizemos um altar para adorá-lo, né? Então, Deus estava mandando Jacó sair daquele lugar, pois os filhos de Jacó, né, Simeão e Levi, tinham matado os homens da cidade de Siquém. E aqueles moradores ali ao redor estavam furiosos com Jacó e a sua família. Então, eles queriam matá-los, né? E Deus manda Jacó com toda a sua família ir para Betel. Então, Jacó fez uma aliança com Deus em Betel, a primeira vez que ia fugindo do seu irmão. Agora Deus manda ele novamente ir para Betel, pois ele também estaria fugindo dos moradores de Siquém. Então, o nosso inimigo, ele sempre quer nos alcançar, mas nós devemos estar sempre no lugar de adoração.
Então nós devemos estar na presença de Deus para que o nosso inimigo não nos alcance. Então Deus manda Jacó ir para aquele lugar onde ele tinha feito uma aliança com ele, onde ele tinha feito um altar, onde ele tinha oferecido algo a Deus tão especial. E Deus, ele quer que nós também estejamos oferecendo algo muito especial para nós, ao nosso Deus, no altar que nós temos feito para Ele, na nossa casa, um altar onde nós e Deus, onde eu e Deus, onde você e Deus tem este relacionamento íntimo. Deus, ele quer que nós estejamos nesta intimidade com Ele. Então Jacó precisava sair daquele lugar e ir para a presença de Deus. A segunda ordem: faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, primeira ordem: levanta e vai para Betel. A segunda ordem: faz um altar para o Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então Deus, ele quer que tenhamos este altar, né? Este lugar de adoração. Nós somos este altar para onde Deus habita, onde Deus mora, mas ele quer que tenhamos na nossa casa um lugar onde nós e ele temos este relacionamento, né? Onde estudamos a nossa Bíblia, a palavra de Deus, onde oramos a Ele, conversamos as nossas necessidades, as nossas alegrias, as bênçãos que Ele tem nos dado, onde agradecemos. Deus, ele quer este relacionamento conosco, um relacionamento íntimo. Então, em Betel, Jacó fez um altar ao Deus de Isaque. Então, quando ele fugia, então ele lembrou do Deus de Isaque, né, de Abraão e Isaque, e o Deus dele. Então, ele fez essa aliança. Agora, Deus estava mandando ele fazer novamente. Então, Deus, meu irmão, minha irmã, Deus quer esta intimidade, este relacionamento conosco. Ele quer que façamos a mesma coisa. Que no verso 2 diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então Jacó reúne toda a sua família e aquelas pessoas, aqueles empregados que trabalhavam com ele, e manda tirar os deuses estranhos. Então ali no meio, né, daquele povo que estava com Jacó, muitos adoravam outros deuses. Este é o perigo, né? Adoração a outros deuses. Então, Jacó, ele deu algumas ordens. Primeira ordem: lançai fora os deuses estranhos. Meus irmãos, será que nós não temos outros deuses no lugar do nosso Deus? Se você tem algum Deus que está ocupando o lugar de Deus, precisa ser lançado fora da sua vida. Então, aquelas pessoas tinham deuses, né? Mas nós às vezes também queremos acumular deuses na nossa vida. Que tipo de deuses são esses? Muitas vezes a vaidade, né? Muitas vezes o dinheiro. Muitas vezes outras coisas que nós colocamos, os nossos filhos, a nossa família, colocamos no lugar de Deus como prioridade da nossa vida. Então, tudo aquilo que colocamos na nossa vida, que é a coisa mais importante, é um Deus para nós.
Então Jacó estava mandando aquele povo, a sua família e o povo que vivia com ele, lançar fora os deuses estranhos. E nós não podemos ter deuses estranhos na nossa vida. Então a segunda ordem que Jacó deu: purificai-vos. Então, purificar. Então ele disse: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Purificai-vos. Então Deus quer esta purificação do povo dele. Então nós não podemos ter outros deuses na nossa vida. O único Deus da nossa vida é o Deus Todo-Poderoso, aquele que mandou o Filho Deus para morrer por nós. Então não devemos acumular outras coisas na nossa vida. Então Jesus disse, que não se pode servir a dois senhores, porque ou você vai agradar um e desagradar o outro, Se você agradar um, você vai desagradar o outro. Então nós não podemos servir a Deus e à riqueza e ao dinheiro e à prostituição e o orgulho e muitas outras coisas. Isto é pecado e o pecado nos separa de Deus. Então a terceira ordem que Jacó deu para o povo: mudai as vossas vestes. Para irmos à presença de Deus, precisamos estar santos. Precisamos nos santificar primeiro. Jesus disse que ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Então, primeiro temos que passar por Jesus, pois Ele é aquele que lava os nossos pecados com o seu sangue. Ele é quem nos purifica. Ele é quem perdoa os nossos pecados. Ele é quem nos santifica. Mas para isso é necessário nos arrependermos e abandonarmos os pecados. Então aqui Jacó disse para aquele povo: mudai as vossas vestes. Por que mudar as vestes? Porque as vestes estavam contaminadas. Estavam contaminadas com o sangue daqueles moradores. Estava contaminada com a idolatria daquele povo, Então, e muitas vezes nós estamos do mesmo jeito, com idolatria, adorando outras coisas. Muitas pessoas adoram a sua beleza. Para onde vai tem que estar muito belo, outros adoram o seu serviço. Muitas coisas você está muitas vezes colocando no lugar de Deus. E você está se afastando de Deus. E precisamos tirar essas vestes velhas do pecado e nos vestir com vestes novas da santidade, da obediência a Deus, da intimidade com o Pai, É isto que Deus quer, essa purificação da nossa vida, essa santificação, porque senão ninguém irá a Deus. Aqui no verso 3, nos diz assim: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, levantemo-nos e subamos a Betel. Então vamos, já que houve esta purificação, esta mudança de veste, essa santificação, este perdão. Então agora estamos prontos para irmos a Betel. Então vamos à presença de Deus. Para irmos à presença de Deus, primeiro temos que ir a Jesus, porque é Jesus quem nos leva à presença de Deus. Porque sem o perdão de Jesus, sem o lavar os pecados através do sangue de Jesus, ninguém pode ir à presença de Deus,
Então, no verso 4, o povo... Então, vamos ver aqui. Então, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, eles entregaram os seus ídolos, os seus deuses, os seus brincos, e deram a Jacó, limparam as suas vestes e foram a Betel. Jacó foi obedecendo a palavra de Deus para oferecer a Deus sacrifício, para levantar aquele altar na presença de Deus. Então, o verso 5 nos diz o seguinte: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Então, quando Deus manda Jacó fazer aquilo, ir para Betel, Jacó obedece. Há aquela purificação, aqueles ídolos é tirado do meio deles. Então Deus manda o medo, né? O pavor daquelas nações que queriam destruir Jacó e sua família, para que eles não seguissem, né? Não perseguissem Jacó e nem os filhos dele. E assim o povo não foram atrás de destruir Jacó e sua família. Então, quando estamos debaixo da vontade de Deus e com estas vestes novas, né, as vestes de santidade, de obediência, de purificação a Deus, então Deus, ele nos protege. Mas quando estamos no pecado, na desobediência, na nossa própria vontade, na nossa carne, então não há esta proteção. Como é que Deus vai proteger uma pessoa que está no pecado? Está longe dele, né? Não pode. Então os versos do 6 ao 7 nos diz o seguinte: assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Então Jacó chegou na luz chamada Betel. Então Betel era o lugar onde Jacó fizera um altar para ter comunhão com Deus, para fazer uma aliança com Deus, para ter esta intimidade com o Pai. Onde o Pai está, onde Deus está, onde Jesus está, a luz está. Por quê? Porque Deus é a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Pelo contrário, tem a luz da vida. Então, quem anda em Cristo tem a luz. Mas quem não tem Cristo está nas trevas. As trevas do pecado, na escuridão, separação de Deus. Então, Jacó chegou naquele lugar chamado Betel, naquele lugar de luz, onde ele iria levantar um altar e ter comunhão com Deus. Onde Deus está, a luz está. E assim nós também devemos ter o nosso Betel, né? O nosso lugar de intimidade com o Pai. O lugar onde Deus está, nós devemos também estar. Então, o que você está oferecendo como oferta ao seu Deus? Jacó, ele ofertou a Deus. E você tem ofertado o que a Deus? O que Deus se agrada? Será que Deus quer o nosso dinheiro? Será que Deus quer as nossas riquezas? O que Deus quer de nós, na verdade? Se Deus tem tudo, se tudo foi Ele que fez, se tudo foi Ele quem criou, Ele nos fez, somos dele, o que Ele quer de nós?
O que Ele quer de nós é a nossa vida. O que Ele quer de nós é a nossa obediência. O que Ele quer de nós é a nossa santidade. É isso que Ele quer de nós, esta intimidade. É isto que nós devemos oferecer ao nosso Deus, esta comunhão, né? Chegou o tempo de estarmos mais e mais em comunhão com nosso Deus, porque o mundo está ficando completamente na escuridão. Aqui o verso 9 nos diz o seguinte: vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Então Deus apareceu mais uma vez para Jacó e o abençoou. O verso 10 nos diz o seguinte: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Então Deus, depois de que Jacó, quando Jacó já estava em Siquém, antes dele ir para Siquém, Deus já tinha mudado o nome de Jacó, né, para Israel. Agora Deus estava mais uma vez confirmando, abençoando a Jacó. Por quê? Porque o nosso nome é muito importante. Então, o nome Jacó representava enganador. E enganador é o inimigo das nossas almas. Então, Jacó agora recebeu um novo nome. Jacó recebeu um nome que era a nação que Deus escolheu para si. Então, de Jacó viria aquela nação. Então, o nome dele foi mudado de Jacó para Israel, né? E hoje nós temos a nação de Israel. É o mesmo nome que Jacó recebeu. Então, nós também teremos o nosso nome mudado quando chegarmos no céu. Então, Jesus, ele vai mudar o nosso nome. Nós não teremos mais o nome da terra, nome terreno. Nós teremos um novo nome. Então, meu nome não será mais Maria Antônia. Não sei qual é o nome que eu vou receber, mas eu sei que vou receber um nome novo. Porque nós vamos estar em um novo lugar, em uma nova terra, no novo céu e na nova terra. Nós estaremos numa terra onde não há contaminação de pecado, onde lá todos seremos perfeitos e lá Jesus nos dará um novo nome. Então todos os filhos de Deus terão um novo nome lá no céu. Eu e você também, né? Jesus, ele disse que o nosso nome será mudado. Em Gênesis 32, do 24 ao 28, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Eu já falei, em Gênesis 35, 10, Deus confirma esta mudança. Mas Deus, ele não só confirma, mas ele abençoa Jacó. Então Deus, ele dá várias bênçãos para Jacó. Então vamos ver o que é que diz aqui. Gênesis 35, do 10 ao 15, ele diz assim: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti
e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falava. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Então Deus ele abençoou Jacó e disse que ele não somente mudou o nome de Jacó, mas abençoou. Ele iria ser uma grande nação e dele sairia multidões de nações e os descendentes dele seriam reis. Então, Jacó, ele foi abençoado. Então, nós também somos abençoados quando estamos na presença de Deus. Então, devemos andar na comunhão com Deus. A nossa vida, nosso espírito, deve ser este altar onde Deus é adorado. Então, devemos fazer da nossa vida, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, um altar para Deus e andar em santidade. Então, você está obedecendo a esta ordem de Jesus? Mateus 28, 19 ao 21. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus ele diz para Jacó multiplicar-se. Deus também ele nos manda fazer discípulos, ensinar esses discípulos para que eles também vá para o céu quando Jesus voltar. Então, assim como Jacó tinha que multiplicar seres humanos na terra, nós temos que multiplicar filhos de Deus para o céu. Então, será que você está obedecendo a esta ordem de Jesus? Será que você está evangelizando, ensinando, vivendo a palavra de Deus? Em João 4, do 23 ao 24, Jesus nos revela algo muito importante. Vou ler bem aqui. João 4, 23 e 24 nos diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus revela aqui que ia chegar a hora, e já chegou, que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus nos revela algo muito importante, né? Que os verdadeiros adoradores de Deus adoram o Pai. Não mais é necessário você adorar o Pai somente em um templo. Então Jesus disse isso para a mulher samaritana, porque ela disse: mas nós, os samaritanos, adoramos aqui no monte. Mas os judeus dizem que é só no templo em Jerusalém. Então Jesus disse: olha, mulher, está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é mais necessário você sair para adorar a Deus em um monte. Não é mais necessário você sair da sua casa para adorar a Deus em um templo. Onde você estiver, você é o templo.
quando Jesus morreu e ressuscitou, para que todos que querem Ele, receba Ele como Salvador, tenha o Espírito dele dentro de si. Então você é o templo do Espírito Santo. E como você é o templo, então você, o seu espírito, vai adorar o Espírito de Deus, vai adorar o próprio Jesus dentro de você. É o seu espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Então devemos ter esta comunhão com o Pai. Não é mais necessário, Jesus está dizendo, não é mais necessário. Já chegou o tempo, ele diz, vós adorais o que não conheceis, melhor, no 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não em rituais, como faziam os judeus, sacrificavam os animais, faziam toda aquela celebração que foi dada para os judeus, né, lá no deserto. Os samaritanos faziam todos os rituais lá dos ídolos deles, lá no monte. Nós não precisamos mais disso, porque Jesus já cumpriu toda a lei. E todos aqueles rituais que Deus deu para o povo dele seguir, quando eles estavam no deserto, ali representava que Jesus iria pagar o preço. E Jesus está dizendo, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque eu estou aqui e eu vou morrer por vocês. Então eu vou estar dentro de vocês. Não é mais necessário ir para um templo para me adorar. Não é mais necessário seguir o sistema religioso do mundo. Porque eu já cumpri toda a lei. E eu estou na pessoa do Espírito Santo, indo morar dentro daqueles que verdadeiramente creem. É isso que Jesus estava dizendo. Então, todas as pessoas que recebem Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo vem morar dentro desta pessoa e esta pessoa passa a adorar a Deus em qualquer lugar em que ela estiver, porque ela é o templo. E o Espírito Santo está dentro do coração dela, dentro do Espírito. E o Espírito de Deus, ele quer ter este relacionamento conosco. Ele quer ter esta intimidade com o nosso Espírito. Mas nem sempre tem. Por quê? Porque nós temos um Espírito, mas também temos uma carne caída no pecado. Então, Deus, ele quer que coloquemos a nossa vida espiritual em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus é Espírito. Jesus diz lá em João 3,5: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, este é um nascimento espiritual. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque este nascimento é um nascimento espiritual. É o nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Mas para isso, precisamos dominar a nossa carne, porque a nossa carne quer fazer tudo de errado, tudo que desagrada a Deus. Então nós temos dentro de nós esta luta entre o bem e o mal. E quem é o bem? O bem é o Espírito, o nosso Espírito que quer adorar o Espírito de Deus. E o mal é a nossa carne que quer fazer a vontade de Satanás.
que quer andar no pecado, que quer andar na prostituição, que quer andar no adultério, que quer andar na desobediência a Deus, aos pais, que quer andar na fornicação, que quer andar em tudo que é errado. Então há esta guerra dentro de nós. Então aquele que ainda vive em prol das coisas deste mundo, os que estão almejando, lutando e amando este mundo, ainda não entenderam que nós não pertencemos mais a este mundo. Nosso lugar é o céu. Então, este mundo jaz no maligno. E nós somos de Jesus. Nós somos do céu, nós somos de cima, não da terra. Nós estamos aqui como os peregrinos. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui como estrangeiros. Logo, Jesus vem buscar o povo dele, vem nos buscar a igreja dele. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, o nosso tesouro não está nesta terra. O nosso tesouro está no céu. Não devemos nos apegar às coisas deste mundo. Devemos trabalhar, devemos lutar para termos as coisas, mas não nos apegarmos a elas. Que elas não sejam o centro da nossa vida, não seja o motivo de vivermos, mas seja o motivo de termos alguma coisa enquanto estamos nesta terra, mas prontos a qualquer momento deixar tudo, se necessário, para irmos ao encontro do nosso Deus. Deixarmos tudo para estarmos em comunhão com o Pai. Estas coisas não são para tirar o lugar de Deus na nossa vida e colocar elas no centro da nossa vida. Deus, ele nos dá as coisas para para suprirmos as nossas necessidades neste mundo. Em Mateus 6, deixa eu ver bem aqui. Mateus 6,19 diz assim, verso 19 e até o 21, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, onde está o seu tesouro? Seu tesouro está nesta terra. Você está buscando, acumulando tesouros neste mundo. Você vive em prol dessas coisas. Então, quem anda buscando, acumulando, guardando tesouros nesta terra, não está guardando nada no céu, logo não vai para o céu, porque está amando mais essa terra. Então, Deus abençoou Jacó, depois que ele teve um relacionamento mais íntimo com Deus. Deus também quer lhe abençoar, mas você precisa ter este relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento espiritual. Um relacionamento de pai para filho. Você precisa se despir de todos os deuses que você tem em sua vida. Precisa vestir uma nova roupa, uma roupa limpa, uma roupa branca. Uma roupa de santidade, uma roupa de humildade, uma roupa de purificação. É isso que Deus quer de nós. Então, em Gênesis
35:14, Jacó levanta uma coluna e oferece uma oferta ao pai. Então ele oferece um azeite, ele oferece a Deus a sua vida. Então nós devemos oferecer a nossa vida ao nosso Pai. Em Mateus 24, do 1 ao 2, Jesus disse que aquele sistema religioso iria ser destruído. Então Jesus diz que aquele templo seria derrubado. Mateus 24, 1 e 2, ele diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, aquele sistema religioso seria derrubado. Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Ele não precisava mais de um templo de pedras para os verdadeiros adoradores dele o adorar. Porque agora o templo seria e é a vida de todos aqueles que creem e recebem Jesus como Salvador de suas vidas. Então, João 4, 21, Jesus disse para a mulher samaritana que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, Jesus, ele iria destruir aquele sistema religioso. Em João 4, 23, Jesus diz que a hora havia chegado em que os verdadeiros adoradores adorariam a Ele, adorariam o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que Deus procura para seus adoradores. Então Deus está procurando adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Não é na carne, não é na vida humana, não é no apego destas coisas materiais. É em espírito, é você se relacionando espiritualmente com Deus. É você orando, jejuando, buscando a Deus intimamente. É você estudando a palavra dele. Em João 4, 24, Jesus diz que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores de Deus, de Jesus, adoram a Ele em espírito e em verdade. É por isso que nós não precisamos de fotografias, nós não precisamos de um boneco de barro, de bronze, seja do que for, para adorarmos, porque os verdadeiros adoradores de Deus, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós sentimos a presença do nosso Deus, Ele fala conosco, nós conversamos com Ele e Ele conosco. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Em João 2, do 19 ao 22, Jesus diz que em 3 dias iria derrubar aquele templo e o reedificaria. Então, vou ler bem aqui. Evangelho de João 2, 19 e 22. 19 ao 22, ele diz assim: Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicou os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou
dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram nele. Então Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. Quando ele morresse e ressuscitasse, então ele estava destruindo o sistema humano, o sistema religioso humano. Não era mais necessário para adorarmos a ele ter um templo, é isso que ele estava dizendo. Não é mais necessário vir para este templo, não é mais necessário ir para o monte, não é mais necessário reunir numa casa. Onde você está, você é o templo. E o Espírito Santo está dentro de você. Você não precisa de ninguém para estar lhe orientando, lhe falando. Você tem o próprio Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos. Você tem que ter a sua intimidade espiritual com o Pai. Então, quando Jesus, morreu e ressuscitou, então isto foi feito. Em João 14, do 16 ao 18, deixa eu ler aqui. João 14. João 14, versículo do 16 ao 18, ele nos diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro. Então Jesus, ele voltou na pessoa do Espírito Santo, ele está dentro de nós. Nós somos este santuário, nós somos este templo onde Deus habita e podemos adorar ele por onde andarmos, seja na nossa casa, seja pelas ruas, seja dentro do ônibus, onde nós estivermos, podemos estar conversando com o nosso Deus, tendo este relacionamento. Aqui o verso 23 diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, aquele que guarda a palavra, ele está dizendo para aquele que guarda. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus diz para quem ama a ele, e quem ama a ele, guarda a palavra dele. E esse que ama a Jesus e guarda a palavra de Jesus, o Pai também ama ele e vem, os dois. Porque é um Deus só, não é? E vem habitar nesta pessoa, que o versículo 26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo está dentro de todos aqueles que crêem em Jesus como seu único e suficiente Salvador e o seu Senhor. Ama a Jesus de todo o coração. Está obedecendo a palavra de Jesus. Então, ele está dentro desta pessoa. Então, Jesus, ele cumpriu toda a lei, não é? Não precisa mais você ir adorar a Deus só em um lugar, mas onde você estiver, você pode adorar a Deus, né? Mas você também tem que ter o seu lugarzinho na sua casa, no seu quarto, não sei onde, na sua casa, para você ter esse momento só você e Deus, estudando a Bíblia, ouvindo a voz de Deus,
através da palavra, no seu coração, como ele falar. Então, 70 anos depois que Jesus veio à Terra, então o templo que Jesus disse que ia ser derrubado, foi derrubado. O templo de Jerusalém. E encerrou todo aquele ritual que eles faziam, né, de sacrificar animais e aquelas coisas todas, porque não era mais necessário. Mas hoje, não é, nós vemos lá em Israel, eles se preparando, ansiosos para que o templo seja novamente construído. Eles estão ansiando por isto, desejando, almejando, para que volte aqueles rituais. Mas não será o Deus Todo-Poderoso quem será adorado naquele templo, e sim o anticristo, o antimessias, aquele que odeia os filhos de Deus. E isto já está mais perto do que longe. Então, que possamos nos aproximar mais de Deus. Satanás está vindo com toda a força para destruir os filhos de Deus. Então, nós estamos vendo na nossa nação a guerra espiritual como está grande. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual como nunca vista na terra. Então devemos nos revestir do poder de Deus. Devemos nos vestir da comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, nos enchermos do Espírito Santo, orando e jejuando, clamando a Ele e nos oferecendo como este sacrifício. Então, e você, meu irmão e irmã? Está adorando o seu Deus em espírito e em verdade? Não deixe a carne com suas concupiscências lhe afastar de Deus. Lembre-se que Deus quer a sua adoração. Deus é espírito e verdade. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Deus é espírito e ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Mas Satanás, ele usa a nossa carne, os nossos desejos carnais. Ele incentiva, ele mostra aquilo para a gente ver e desejar, para que o nosso espírito não tenha desejo de adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Então temos que nos apegar a Deus, estar em comunhão com Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, quando estamos na submissão a Deus, a nossa carne não tem força na nossa vida. Então que o Senhor nos abençoe. Que você busque a Deus, está no tempo mais do que nunca. Oração e jejum, adoração a Deus, estudo da palavra, e está pronto para qualquer momento subirmos, porque Jesus está vindo. Então, mande essa live para frente para outras pessoas, para que também sejam, edificadas, para que também aprendam mais um pouco e queiram, servir em intimidade, tenham um conhecimento maior da palavra de Deus. Dê o seu bonzinho, o seu comentário. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra que nos ensina, Pai, que a nossa comunhão é espiritual com o Senhor, que a nossa carne quer nos atrapalhar, o diabo quer usar ela de todos os jeitos, mas que o Senhor nos ajude a dominá-la sempre, para não fazer a vontade da nossa carne, o desejo da nossa carne, que possamos sempre andar com ela dominando, para que a nossa comunhão com o Senhor seja maior. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos ajude a cada dia estar mais e mais firmes na sua presença.
Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que mande essa live para frente. Vá lá no YouTube, no meu canal, Estudos com Maria Antônia. E se inscreva lá, dê seu bonzinho também, não é? E mande também esse estudo para outras pessoas. E até terça-feira, não é? Com um novo estudo.